uma palavra para abençoar e prosperar a sua vida em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos terminando o ano. O ano de 2025, nós tivemos como tema o ano da restituição. E nós vamos ter oportunidade até o final do ano de ouvir testemunhos que você tenha vivido, experiências que você tenha vivido durante este ano de 2025, já pensando no ano que teremos aí pela frente. Mas esses dias eu passei uma semana em Goiânia, os irmãos acompanharam aí, alguns acompanharam pelo nosso grupo no WhatsApp. Se você não está no grupo, entra lá e participa. Colocamos algumas fotos, alguns vídeos. Participamos da nossa conferência internacional para pastores e líderes da vinha. Tivemos ali 7.000 homens participando, coisa poderosa. Homens, pastores, líderes, supervisores, líderes em treinamento. Estivemos praticamente 5 dias recebendo palavra, ministração. Mas ainda participando ali da conferência, eu estive em muitos momentos em oração. E o Espírito Santo tem ministrado algo no meu coração, especificamente para o dia de hoje. Eu fiquei avaliando, o ano que nós tivemos, e foi um ano muito abençoado. Ainda estamos tendo um ano abençoado, amém? Não terminou, há muito que o Senhor tem aí para realizar, para fazer. Mas eu fiquei pensando, por que será que quando nós terminamos um ano, nós vamos percebendo, eu sou pastor, e como pastor, nós queremos sempre o bem das nossas ovelhas, nós amamos as ovelhas, e queremos que elas tenham uma vida abençoada. E ficamos muitas vezes olhando e vendo que alguns irmãos prosperam durante um ano, alguns avançam na sua vida, alguns têm testemunhos e outros não. O que será que acontece? O que será que faz com que algumas pessoas prosperem tanto e outras não? É lógico que nós vivemos épocas de estações, então às vezes há um ano que é muito bom para você, um ano em que você tem experiências, vê milagres, tem testemunhos. Outro ano não é tão bom, às vezes foi um ano mais difícil, um ano de mais desafios, um ano de mais provações, um ano de mais dificuldades. Mas você precisa entender, e não apenas entender, você precisa crer que a vontade de Deus é a sua prosperidade. Eu quero ler 2 versículos com você, versículos anteriores, isso. 3 João 1:2 diz assim: amados, quantos são amados? Quantos são amados? Então diga, esse versículo é para mim. Eu e você somos amados por Deus, amém? Então esse versículo é para nós. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então esse texto de João está dizendo que Deus quer a nossa prosperidade. E o Salmo, pode passar, Salmo 35:27, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Então você tem prazer em Deus? Você tem prazer na retidão do Senhor? Quantos têm? A Bíblia diz que quem tem prazer em Deus canta, quem tem prazer em Deus se alegra, quem tem prazer em Deus louva, amém? Agora veja o que o versículo diz, continuando: e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Não sei se você entendeu o versículo, eu vou facilitar ainda mais a compreensão. O salmista está dizendo que Deus tem prazer na sua prosperidade. Deus deseja que você prospere. Deus quer que você prospere. É a vontade dEle, porque você é filho, porque você é filha, porque você é amado, porque você é amada. Deus quer a sua prosperidade. E sempre você precisa falar isso, porque quando nós falamos, escute, aquilo que nós falamos entra no nosso coração e renova a nossa mente.
Então quando você abre a sua boca e você declara essa verdade, eu dou glória a Deus. Deus tem prazer na minha prosperidade, Deus tem prazer na minha bênção financeira, Deus tem alegria em que eu prospere, Deus deseja que eu seja próspero. Essa é uma boa declaração para você fazer todos os dias, ao acordar pela manhã, ao dormir, durante o dia, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, qualquer coisa que você vá fazer, diga sempre: Deus tem prazer na minha prosperidade. Levante sua mão e diga isso: Deus tem prazer na minha prosperidade. Diga isso para duas pessoas: Deus tem prazer na sua prosperidade. Aleluia, amém. Agora escute, o que é prosperidade para Deus? Porque quando nós falamos de prosperidade, algumas pessoas podem dizer: prosperidade, pastor, é ter um carro de luxo, é ter um Porsche, é ter uma Ferrari. Prosperidade é ter joias caras, diamantes. A prosperidade é morar numa cobertura em frente à praia, ou ter uma casa em um condomínio fechado, num bairro muito nobre. Isso não é prosperidade segundo Deus. Prosperidade é o recurso que você precisa para realizar o propósito de Deus. Prosperidade é você ter o bastante, você ter além do que precisa da provisão, para você cumprir o propósito de Deus em sua vida. Então você precisa primeiro saber qual o propósito de Deus para você. Eu não vou falar sobre isso hoje, não dá tempo. Mas de acordo com o propósito de Deus, Deus vai dar recursos. E não são apenas recursos financeiros, porque prosperidade é saúde, prosperidade é alegria, prosperidade é paz. Amém? Prosperidade é ter um casamento feliz, onde você olha para o seu cônjuge, olha para sua esposa olha para você, e vocês dizem: nós somos felizes. Prosperidade é você ter os seus filhos na casa de Deus. Prosperidade é você viver sem doenças, é você viver saudável, é você poder cumprir o plano que Deus tem para a sua vida. Amém? Isso é prosperidade. Agora, por que há pessoas que prosperam tanto e outras não? Então hoje, a mensagem que estou compartilhando, não temos tempo para falar toda, mas lá na célula essa semana não falte, porque toda a mensagem vai estar lá disponível para você poder compartilhar. Existem obstáculos, coloque lá para mim, existem obstáculos para a prosperidade. Então tem obstáculos que você precisa remover da sua vida. O que é um obstáculo? Por exemplo, isso aqui é um obstáculo, né? Eu já vim aqui 2, 3 vezes, porque eu gosto de andar e ir aqui para frente, mas eu estou impedido agora, porque tem um obstáculo. Então para mim cruzar aqui, eu preciso remover o obstáculo que está diante de mim. Para você prosperar, tem alguns obstáculos que precisam ser retirados, que precisam ser removidos, que estão atrapalhando você de prosperar. Às vezes a pessoa que prosperou em 2025, ela entendeu em algum momento do ano que ela precisava remover esse obstáculo, e ela foi lá e removeu. João disse que a prosperidade começa na nossa mente. Amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, a tua mente. Então tem obstáculos que estão aqui na minha mente, pensamentos, conceitos, ideias, coisas que foram plantadas, coisas que eu aprendi na cultura do mundo que eu vivo, coisas que eu aprendi de uma maneira que não é bíblica, mas é religiosa, coisas que meus familiares, meus pais podem ter me ensinado, coisas que até pastores e líderes me ensinaram, mas não estão alinhadas com a Bíblia. Então tudo que nós fazemos e cremos precisa estar em linha com o que, irmãos? Palavra de Deus. Então quero falar de alguns obstáculos objetivamente. O primeiro obstáculo é o egoísmo. Então o que é o egoísmo? O egoísmo é você achar que você só precisa do que é suficiente para você. Então o egoísta é aquela pessoa que se sente satisfeita em ter apenas para ela.
Certa vez uma pessoa procurou um pastor da igreja e ela estava muito brava no final do culto, porque o pastor tinha pregado sobre finanças, tinha pregado sobre prosperidade. E ela procurou o pastor e ela disse: eu não concordei com a sua pregação. Na verdade, eu não gosto dessas igrejas que vivem falando o tempo todo de dinheiro. Eu sou contra essas igrejas que falam a respeito de dinheiro. Basta essa coisa de querer ter muito, essa coisa de querer ter bastante, essa coisa de querer ter mais. Isso não é de Deus, não. Eu tendo para mim, ela disse para o pastor, eu tendo para mim e para o meu filho, já é suficiente. O pastor na hora não soube muito o que dizer, mas o Espírito Santo deu a ele uma ideia. E ele perguntou a ela, ele disse: minha irmã, você conhece crianças que passam necessidade? Ela disse: sim. Você conhece crianças que passam fome? Sim. Você conhece crianças que estão necessitando de uma ajuda? Sim. Hoje você teria como ajudá-las? E evidentemente que ela disse: não, eu não tenho nada que fazer por elas. Então ela compreendeu que a forma como ela estava encarando a vida financeira era de uma maneira egoísta, porque ela estava pensando apenas na sua própria sobrevivência. Deus, Ele quer nos dar além, e nós devemos orar para que Deus nos dê além. Para quê? Para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Então eu já vi muitos crentes aqui dessa igreja, e às vezes eles falam: não, eu tenho para pagar as contas, tá bom. Esse é o típico egoísta, porque ele não está preocupado em investir no reino de Deus, investir numa reforma, investir numa obra missionária, em abençoar outras pessoas. Às vezes você tem um desejo muito grande de ter uma célula na sua casa, mas a sua casa é muito pequena e não dá para ter uma célula lá, e você não ora para Deus te dar uma casa maior. Ora para Deus te dar uma casa maior, você ter uma célula lá. Você gostaria de trazer crianças para a igreja, pessoas para a igreja, mas você não tem carro, ou se tem um carro muito pequeno, e aí você se dá por satisfeito. Não, ore para que você tenha um transporte, um carro grande, para você dar carona para as pessoas. Então nós não devemos pensar apenas em nós. Amém? Pessoas, escute, pessoas que não são egoístas, elas têm alvos, elas têm propósitos na vida. E os propósitos delas, para serem alcançados, não dependem apenas delas, mas dependem da intervenção de Deus. Quando você tem um propósito que envolve dinheiro, e você é capaz de alcançar aquele propósito, então você não depende de Deus. Mas quando você estabelece um propósito, e você diz: para que isso aconteça eu preciso de um milagre, então você está dependendo de Deus para fazer. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos surpreendê-lo, a ponto de dizer: pai, para 2026, olha, para 2025 eu pedi isso, aconteceu, não aconteceu, para 2026 eu vou estabelecer um alvo, para 2026 eu quero uma casa maior, eu quero um salário melhor, pai, para 2026 eu não sei, eu quero comprar um carro, eu quero ter alguma coisa para realizar o teu propósito, mas Deus, com o dinheiro que eu tenho, não é possível isso acontecer. Você está colocando Deus na cena, você está colocando Deus na história, então Ele vai prosperar você. Nunca encare a sua vida de uma forma indiferente, nunca encare a sua vida de uma forma apática. As pessoas egoístas, elas ficam centralizadas apenas nelas mesmas. E Deus chamou você não para viver apenas com o suficiente para você, porque Deus sempre diz na sua palavra que a vontade de Deus é que você multiplique os seus dons, multiplique as suas habilidades, multiplique os seus talentos. Glória a Deus, essa é a vontade de Deus. Então Deus não quer apenas que você seja abençoado, mas Ele quer tornar você um instrumento para abençoar a outras pessoas. Glória a Deus. 2026 nós vamos ter vários encontros com Deus, de adultos e de crianças. Vão ser 5 encontros no ano entre adultos e crianças.
Você quer mandar uma criança para o encontro com Deus. Você quer enviar alguém. Você foi, teve a experiência. Jesus entrou na sua vida, foi batizado, abençoado. Você quer mandar alguém. Talvez a pessoa que você tem para convidar não tem dinheiro. Se você tiver só o suficiente para você, você não consegue enviar essa pessoa. Mas se você tiver além do suficiente, você pode dizer: vai que eu vou escrever você e vou pagar para você ir, porque eu quero ver a sua alma na eternidade. Assim pensa uma pessoa que venceu a barreira do egoísmo. Segundo impedimento para a prosperidade é o comodismo. Então o comodismo, ele se torna um impedimento para nós prosperarmos. A nossa ideia é sempre pensarmos que a melhor coisa da vida é não ter problemas, não ter necessidades. Nós sonhamos: eu quero viver um momento da minha vida que eu não tenha nenhuma pressão financeira, não tenha nenhuma dificuldade financeira. Essa é a ideia de muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que essa é a vida ideal. Pensam: eu estou com as contas pagas, está lá sobrando dinheiro, guardando lá na poupança, investindo meu dinheiro e tranquilo. Isso é muito perigoso, porque todas as vezes que nós estamos assim, nós entramos em uma zona de conforto, nós entramos em uma zona de acomodação. Deus, ele tem desafios para nós constantemente. E quando nós estamos acomodados, nós corremos o risco de viver uma vida sem ter experiências com Deus, sem experimentar o poder de Deus para nos prosperar, para abrir portas, para fazer um milagre, para uma coisa inesperada acontecer na sua vida. É isso que Deus quer que você experimente. Não fique limitado apenas ao seu salário, não fique limitado apenas ao seu ganho, não fique limitado apenas aos seus recursos, mas você viva uma vida que possibilite Deus fazer um milagre. Amém? Então nunca pense que a melhor coisa é você não ter necessidades. Não, nas necessidades você vai conhecer o poder de Deus. Nas tribulações você vai conhecer o poder de Deus. Nas enfermidades você vai conhecer o Deus que cura. Amém? Na crise financeira você vai conhecer o Deus que provê. Então cuidado com o dia que você disse: já tenho o bastante. Porque Deus nunca diz que é o bastante. Deus sempre quer que você reproduza e multiplique. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Terceiro impedimento: esperar de homens. Isso nos impede de prosperar. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que a nossa fonte de renda são pessoas. A nossa fonte de renda é o Senhor. É claro que Deus vai usar pessoas, mas você precisa aprender isso. Isso eu aprendi muito cedo no nosso ministério, quando nós começamos há 24 anos atrás essa igreja. Aprendemos a não depender de pessoas. Aprendemos que Deus traz pessoas para servir conosco numa equipe, para servir conosco na obra de Deus, para fazerem a sua obra conosco, porque tudo que está aqui não foi feito por uma pessoa, nem por duas pessoas, tudo foi feito por um povo, por uma equipe. Mas nós aprendemos, não dependemos de pessoas, a nossa fonte é Deus. Às vezes Deus troca as pessoas para abençoar você. Então você não espera. Quando você espera de alguém, você fica chateado com o patrão que não deu aumento, com o patrão que não reconheceu seu trabalho, com o parente que podia te ajudar e não te ajudou. Então você fica decepcionado, fica amargurado. Quanta gente vive assim, decepcionada, amargurada, porque ela olha para alguém que tem mais dinheiro do que ela, e ela pensa: aquela pessoa podia ter me ajudado, aquela pessoa sabe que eu estou aqui numa aprovação, endividado, com problema, podia ter feito algo para mim. Essa é a pessoa que faz das pessoas a sua fonte. Mas quem faz de Deus a sua fonte nunca é frustrado. Nunca é frustrado. Então não dependa das pessoas, não dependa do seu salário. Como assim, pastor? É porque Deus pode usar outros meios para abençoar você. É lógico que Ele vai usar pessoas, mas Ele vai usar os meios que Ele tem. Veja Salmo 75, 6 e 7. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio.
Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Então não é de pessoas, não é de algum lado, não é do governo. Quantas pessoas ficam, esse governo, esse presidente, irmão, não vem dele, não vem do seu chefe, não vem da pessoa rica que você conhece. Deus vai mover quem Ele quiser, mas vem dele. Ele é o provedor, Ele é o supridor, Ele é o Jeová Jireh, Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Agora existe uma forma de você controlar a sua colheita. Há uma forma de você acessar uma colheita. Deus é a fonte, mas Ele estabeleceu que através da sua semente. O que é semente? Semente é aquilo que nós damos, semente é aquilo que nós entregamos, e a gente sempre precisa semear de acordo com aquilo que nós queremos colher. Então eu quero colher oração, o que eu vou fazer? Eu vou orar pelas pessoas. Eu quero colher honra, o que eu vou fazer? Eu vou honrar as pessoas. Tem gente que fica chateado, ninguém me honrou, ninguém lembrou que eu fiz aniversário, ninguém me deu um presente, não falaram comigo, mas você está fazendo isso primeiro. Então eu vou colher honra quando eu honrar, amém? Então quero colher honra, eu semeio honra. Quero colher respeito, eu semeio respeito. Existem homens, minha esposa não me respeita. Então o que você tem semeado na vida dela? Você precisa semear na vida da sua esposa amor, você precisa semear na vida da sua esposa respeito, você precisa semear na vida da sua esposa afeto, e aí você vai colher respeito da sua esposa, porque nós sempre colhemos à medida do que nós plantamos, semeamos. Então tem uma forma de você acessar a colheita de Deus, é através da sua semente. Eu preciso colher dinheiro para comprar um carro, eu preciso colher dinheiro para comprar uma casa, eu preciso colher dinheiro, pastor, para pagar as minhas dívidas, eu preciso colher dinheiro porque ano que vem meus filhos vão para a faculdade, eu preciso pagar, eu preciso colher dinheiro porque eu queria conhecer um lugar aí do Brasil, queria fazer uma viagem, eu preciso colher dinheiro porque eu queria ajudar na igreja infantil, eu quero começar minha empresa, ou minha empresa aumentar, eu vender mais, ou eu ser promovido. Como é que você acessa essa colheita? Através da sua semente. Se não há semente, não terá colheita. O agricultor pode ir lá para o campo, e ele pode esperar que a terra dê um pé de laranja, e ele pode esperar o outro dia, e ele pode esperar um mês, e ele pode esperar 6 meses, mas se ele não semear, existe uma colheita, irmãos? Não existe, é uma loucura. É uma loucura você olhar para um cara que planta, imagina, que não planta e fica esperando uma colheita. Você falaria, esse cara é maluco. Se você encontrasse com alguém, nós vivemos em cidade, então a gente não tem campo para plantar. Mas imagine se você encontrasse com alguém que todo dia estivesse lá de frente de um campo, esperando que nascesse um pé de feijão, esperando que nascesse um pé de manga, e você esperasse, passasse, e ele sempre está esperando, e você dissesse, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando nascer feijão, estou esperando nascer manga. Mas você plantou? Não plantei. Mas como é que você quer que nasça? Então às vezes nós mesmos agimos loucamente, porque nós queremos ter uma colheita daquilo que nós não plantamos. Então por que há pessoas que prosperam no ano? Porque elas removem esse impedimento, elas removem aquilo que está bloqueando a prosperidade na vida delas. Então não espere dos homens, sempre espere do Senhor, amém, irmãos? O penúltimo impedimento, desrespeitar. O dinheiro nos impede de prosperar. Nunca trate o dinheiro com desrespeito. Nunca trate o dinheiro como algo sujo, como algo impuro. Não sei o que você ouviu na sua infância, mas há muitas frases que ficam gravadas no nosso inconsciente. Nós não temos noção, mas elas estão gravadas numa área do nosso cérebro que nós não acessamos, mas estão influenciando a nossa vida.
Então muita gente diz assim: dinheiro não traz felicidade, mas pobreza traz felicidade. Faz uma lista do que você pode comprar sendo pobre, e faz uma lista do que você pode comprar sendo rico. Você vai ver que existe uma diferença muito grande. E há muitas pessoas que elas receberam, elas ouviram a respeito disso. Não, olha, dinheiro vai desviar você do caminho de Deus. Se você tiver dinheiro você vai desviar. Se você prosperar você vai desviar. Eu pergunto para você, se o dinheiro desviasse as pessoas, o que o diabo faria? Ele lançaria um caminhão de dinheiro na sua conta. Está caindo o caminhão de dinheiro na sua conta? Acho que não, né? Então se o diabo, eu desvio as pessoas dando dinheiro, era só o diabo ir lá e dar dinheiro para as pessoas. Não, ele não faz isso. Então o dinheiro é bênção de Deus para você que entende qual é o seu propósito, para você que não deixa que o dinheiro te domine, mas você domina o dinheiro, para você que respeita o dinheiro, não o idolatra, não ama o dinheiro, porque isso é algo maligno, isso é algo diabólico. Mas você que ama a Deus e respeita o dinheiro vai ser acessado por você, o dinheiro vai chegar até você. Irmãos, nenhum de nós gosta de estar no lugar em que nós somos desonrados. Nenhum de nós gosta de estar no lugar onde nós somos desrespeitados, onde nós somos ignorados. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive em lugares que eu entendi, eu não sou bem-vindo aqui. Já estive com pessoas que eu entendi, essa pessoa não queria que eu estivesse aqui. Você acha que eu vou voltar num lugar que não querem a minha presença? Você acha que eu vou estar com pessoas que não querem a minha companhia? Evidentemente que não. Se eu desrespeitar o dinheiro, se eu rejeitar o dinheiro vai chegar para mim, sim ou não? Não vai chegar. Então nunca desrespeite, porque o dinheiro bem usado é bênção de Deus para a sua vida. Ele ajuda você a cumprir o propósito de Deus. Ele viabiliza você a cumprir o propósito de Deus. E em último lugar, para nós encerrarmos, eu tenho 4 minutos para encerrar a palavra. A autossuficiência nos impede de prosperar. É mais um impedimento que você precisa remover diante de você. O que é autossuficiência? É o orgulho. A Bíblia fala de um homem chamado Nabucodonosor, um dos reis mais famosos de toda a história, bíblica e secular. Nabucodonosor foi rei da Babilônia. E Deus deu a ele uma capacidade, uma inteligência, uma habilidade administrativa enorme. E Nabucodonosor, ele construiu um império, chamado Império Babilônico. Ele não sabia que tudo aquilo que ele tinha provinha de Deus. Ele acreditava que aquilo que ele tinha era dele, era a capacidade dele, inteligência dele, sabedoria dele, entendimento dele. Assim Nabucodonosor viveu durante muito tempo, até que um dia, depois de ver toda a sua riqueza, ele construiu os jardins suspensos da Babilônia, tidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois que Nabucodonosor viu tudo aquilo, certa vez ele estava no seu palácio, e ele disse o seguinte, eu vou ler aqui, não está aí, mas está em Daniel 4:30. Ele disse assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Então ele disse, eu edifiquei. Olha agora o que ele disse: com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Então Nabucodonosor olhou para todas as suas realizações e ele não deu glória a Deus. Ele disse: quem fez tudo isso fui eu. Fui eu com a minha inteligência, fui eu com a minha capacidade, fui eu com o meu poder, fui eu com a minha habilidade. Eu fiz, eu edifiquei, eu consegui. Foi o meu dinheiro, foi o meu braço. E a Bíblia diz no capítulo 4, no versículo 33, não sei se você sabe, mas naquele mesmo instante, Nabucodonosor, ele se transformou em um animal.
E durante anos da vida dele, ele ficou no pasto, como um animal, comendo comida com os bois, com os animais. O homem que um dia era o homem mais poderoso do mundo, no outro dia ele estava vivendo como um animal irracional. Essa foi a história de Nabucodonosor. Depois, mais para frente, ele se arrependeu e Deus o restaurou, Deus o restabeleceu. Então uma coisa trágica, irmãos, preste atenção aqui, é quando nós vivemos uma vida sem humildade, quando nós vivemos uma vida não dependendo de Deus, quando nós vivemos uma vida acreditando que nós que temos porque conseguimos. O Senhor Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,17, porque aquela igreja se sentia rica e abastada, e eles diziam: nós não precisamos de nada mais do Senhor. A Bíblia diz em Lucas 12,18, que Deus ele ouve a oração, mas Deus ele também ouve as palavras de orgulho e de arrogância. Então sempre mantenha a sua humildade diante de Deus. E como nós mantemos, eu termino com isso, como nós mantemos a nossa humildade? Reconhecendo o que temos veio de Deus, foi Deus que deu. Que carro bonito foi Deus que deu. Que casa boa que você ora, foi Deus que deu. Que emprego bom que você tem, Deus que deu. Que filhos lindos você tem, Deus que deu. Que empresa abençoada é a sua, Deus quem deu. Mas não fale por falar, viva isso. Olha o que diz o último texto: comerás e te fartarás. Então, nós podemos viver uma vida de abundância? Sim, coma e se farte. Amém? Um dos sinais da prosperidade é você comer bem. Amém? O sinal da prosperidade, você tem vontade, você tem dinheiro para comer. Eu tenho vontade de comer uma pizza, você vai lá e compra. Eu tenho vontade, sei lá, de almoçar em tal lugar, você vai lá, é um sinal da prosperidade. Está escrito: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te dá. Guarda-te, olha só, é uma palavra de instrução para nós. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não esqueça do Senhor, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o seu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não esqueça, tudo que você recebeu esse ano, veio do Senhor. Tudo que Deus fez e está fazendo, porque o ano não terminou, nós ainda estamos debaixo de uma palavra, o ano da restituição. Antes de começar o culto, ainda uma irmã com a sua filhinha me procurou e falou: pastor, estou muito feliz, minha filha conseguiu emprego e hoje vai dar o primeiro dízimo dela. Então Deus está restituindo, Deus está movendo, Deus está fazendo, mas não esqueça, é Deus quem faz. Não esqueça, é o Senhor quem faz. Reconheça isso no seu coração. É muito ruim quando uma pessoa, ela começa a prosperar, e ao invés de ir para a igreja, ela vai para o shopping. É muito ruim que uma pessoa, quando começa a prosperar, Deus dá um carro para ela, e ao invés de ela pegar o carro para vir para o culto, ela pega o carro e vai para outro lugar. É muito ruim quando uma pessoa é abençoada, Deus dá uma empresa, Deus dá um negócio, Deus enriquece ela, e ela deixa de congregar e agora vive apenas para consumir aquele dinheiro que é uma dádiva de Deus. Aproveite, coma, beba, mas não esqueça do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Eu quero orar com você, sentado no seu lugar mesmo, eu quero orar com você, para que todo impedimento
para a sua prosperidade seja removida. Quantos creem nisso? Quantos querem isso? Eu quero orar com você. Se há um impedimento para você prosperar, vai ser removido. E eu estou falando aqui não como uma frase para impressionar você. Eu estou falando aqui crendo que até o último dia deste ano, nós ainda veremos milagres do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida financeira, até o último dia desse ano, nós veremos milagres financeiros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos agora. Eu quero orar com as minhas irmãs agora. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que todo impedimento para a prosperidade deles seja removido em nome de Jesus. Todo impedimento na mente, no coração, na alma, nas emoções, seja removido em nome de Jesus. Aquilo que Satanás plantou, Pai, um ensino equivocado, uma instrução errada, um sofisma, uma instrução religiosa, Senhor, seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Saia a religiosidade, saia o medo, Senhor, saia a apatia, o egoísmo, a autossuficiência. Pai, pessoas que não entenderam ainda que Deus, que o Senhor é a fonte delas. Abre a mente para que compreendam, Pai, aquelas pessoas que desrespeitam o dinheiro, Pai, que elas entendam o valor do dinheiro para o Senhor e compreendam que a Tua vontade é a nossa prosperidade. Eu quero fazer uma confissão com você de fé. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem fazer uma confissão da palavra? Levante suas mãos. Nós começamos aqui dizendo: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Eu quero que você levante a sua mão e diga isso agora. Levante a sua mão e diga: glorificado seja o Senhor, que se compraz na minha prosperidade. Eu declaro, em nome de Jesus, Deus é glorificado, Deus tem prazer, Deus se alegra quando eu prospero. Diga: eu sou um filho amado de Deus, e a vontade dEle é que eu seja abençoado, com saúde, com recursos financeiros, com alegria, com paz, com gratidão. Declare: eu não viverei debaixo de falta, de pobreza, nem de miséria, mas eu serei ricamente abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, nós já vamos encerrar. Há 24 anos que todo ano nós fazemos algumas coisas que marcam a nossa vida e que impactam a nossa vida. Dentre elas é o culto da virada. Então, dia 31 de dezembro, nós temos aqui o culto da virada. E nós queremos convidar você para estar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. É o lugar para você estar. Não há um outro lugar para você estar na virada. Eu vou virar virada com a minha família. Então você traz sua família com você. Mas eles não querem vir. Então, quando der meia-noite, você acaba aqui o culto, você vai e encontra com a sua família. Amém? Irmão, você não deveria, eu não sei se eu devo dizer isso, mas eu vou dizer, não fique ofendido. Eu acho que você, como crente, não deveria trocar um culto